dia, gente. Hoje chegamos então ao último dia do nosso terceiro colóquio do marketing. Espero que tenha sido bastante proveitoso para todos. Para quem não me conhece, sou Daniela Félix, professora do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho esse prazer, essa honra de estar aqui, mediando a mesa com meu colega de departamento, o professor Edson Farias, que vai apresentar uma palestra com o título Agenciamentos Intermediáticos nos remanejamentos da política da memória em torno de aglutinamento. Edson Farias é pesquisador do CNPq, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, fez pós-doutorado pelo Colégio de México, onde esteve como pesquisador visitante, e pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Sociologia do PPG-Sol, na Universidade de Brasília. Professor associado também do PPG em Memória, Sociedade e Linguagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Teoria Sociológica, Sociologia da Cultura. Pesquisa audiovisual, cultura popular, memória, economia simbólica e consumo cultural e formação de subjetividades artísticas. Coordena o Comitê de Pesquisa em Sociologia da Cultura da Sociedade Brasileira de Sociologia. Coordenou a equipe responsável pela pesquisa e pelo dossiê que subsidiou reconhecimento do complexo cultural do Boi-Bumbá amazônico como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM. E membro do Comitê de Cultura e Patrimônio da Associação Nacional em Pós-Graduação em Ciências Sociais. Lidera o grupo de pesquisa em Cultura, Memória e Desenvolvimento. E também é editor da revista Arquivos CMD, coordenador do Comitê de Sociologia da Cultura, como disse, da Sociedade Brasileira de Sociologia. Bom, sem mais, passarei a palavra para o nosso conferencista. Bem-vindo, Edson. Oi, Dani. Bom dia. Bom, primeiro, falar também da satisfação de estar aqui, de parabenizar pela realização desse evento. Toda vez que eu participo hoje de um evento acadêmico, eu faço questão de parabenizar milhões de vezes, porque eu sei da dificuldade da realização desses eventos, da falta de recursos, da má vontade institucional, em termos de financiamento para eventos assim, os eventos de cultura então eles são mais penalizados que aqueles que tratam de outros temas. Então eu parabenizo os organizadores do evento. Também externar minha felicidade, está aqui do lado da Dani, colega de trabalho, mas antes de mais nada, uma amiga muito querida. E quanto à fala, na verdade, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, ela diz respeito a uma tentativa de me aproximar do tema do evento, que se coloca sobre musealização da arte diante das performatividades, performações e transitoriedades, quais os tempos da musealização. Tentei trazer alguma fala que pudesse, de algum modo, contracenar com a proposta do evento, e o termo que me pareceu possível de viabilizar essa ponte com aquilo que eu pesquiso é exatamente o tema do patrimônio. Então, é mediante o tema do patrimônio, no caso do patrimônio cultural, que eu vou tentar me aproximar de quais são as questões postas por esse evento. Sim. Vou fazer duas coisas. Pode deixar para mim que eu vou fazer. Do lado. Bom, então, como a Dani já falou antes, a fala que eu trago é esse, agenciamentos intermediários nos remanejamentos da política da memória em torno de aglutinamento. Eu queria chamar a atenção que essa fala está calcada no ensaio escrito a 6 mãos, por mim, pelo Henrique Borrari, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professor do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Maranhão, e a professora Edivânia Gomes da Silva, que é a professora, essa sim, do programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual da Bahia. Por sua vez, cabe dizer também que esse texto, que a gente publicou pela revista Arquivos do CMD,
ele faz parte, né? Ele é um produto, né? Obrigado, eu tenho que lembrar disso. Minha dislexia não permite essas coisas. Ele faz parte, né? Esse texto faz parte de um programa de cooperação acadêmica na Amazônia, um PROCAD, né? Denominado Memória, Patrimônio e Linguagem no Contexto Maranhense. Essa proposta ela tem sido realizada desde 2019 pela parceria entre esse mestrado interdisciplinar em Cultura e Sociedade da UFMA, né? O programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da UESB e o programa de pós-graduação em Letras, né? Da UEM. Quero dizer que eu participo do programa de Memória da UESB, que fica em Vitória da Conquista, né? No sudoeste Bahia. Bom, importante então a gente falar que o patrimônio aqui em questão é a Casa das Minas, né, de São Luís, né, quer dizer, é um importante patrimônio cultural, a princípio reconhecido pela autoridade estadual, regional, estadual, e tem que lembrar que qual é o meu nome? Pode ser. Talvez, acho que pode te atrapalhar menos. Pode ser. Então, o patrimônio aqui, então, esse patrimônio da Casa das Minas, ela é reconhecida, né? É um patrimônio de base religiosa, né? Diz respeito à casa a uma prática religiosa que se concentra fundamentalmente, né, no estado do Maranhão e em parte do estado do Pará, diz respeito ao momento do tráfico e da escravidão no país, né, naquela parte da Amazônia, quando aquela parte da Amazônia não constituía um estado à parte. Você sabe que o Brasil esteve dividido em 2 estados, né? O primeiro estado do Brasil e em outro momento o estado do Maranhão Grão-Pará, né? Então nós estamos falando aqui do ponto de vista das bases sócio-históricas, né, de uma estrutura social que emerge no período colonial ali entre o meio norte, o que hoje nós chamaríamos na divisão regional geopolítica brasileira do meio norte, com a Amazônia, ou aquilo que hoje compreende também a Amazônia Legal, né? Essa prática religiosa, quero dizer que, embora ela se concentre fortemente nessa parte do país, ela também vai ter representações na Bahia, no estado da Bahia, uma representação relativamente importante, como também aqui em Brasília e nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Então digamos, e é por essa sua presença interregional que posteriormente ela vai ser reconhecida então como patrimônio cultural do Brasil, né? Então é diante desse patrimônio que nós decidimos nos deter, né? E, em especial o fato de que aqui eu estou tratando do interior desse prédio, né, onde fica a Casa das Minas, onde se localiza a Casa das Minas, que é um altar erguido à sua fundadora, né, exatamente a Gondimé, né? E é ela, na verdade, um objeto maior de interesse na nossa fala ao longo agora dessa parte da manhã, né? Então aqui eu trouxe para vocês uma representação da Gondimé e o que nós vamos tomar como objeto, digamos, mais propriamente, né, para focalizar a figura da Gondimé, é um livro que foi lançado no início dos anos 70 nos Estados Unidos, né, pela romancista Judith Clayson, o livro A Gondimé, Her Legend. Esse livro ele demorou bastante para que ele fosse editado em língua portuguesa, o que só ocorreu no ano passado, né, quando a editora da Universidade Estadual do Maranhão então tomou às mãos, né, a tarefa de traduzir para a língua portuguesa o romance, né, agora sob o título de Agostinho e sua lenda, né, Rainha na África, Mãe de Santo no Maranhão. Vocês notem que entre o título em inglês e aquele que aparece no Brasil há um acréscimo, né? Essa ideia da Rainha na África e a Mãe de Santo
no Maranhão. Bom, diante dessa, digamos, da presença desse patrimônio cultural que é a Casa das Minas, considerando que esse patrimônio ele vai ser objeto, na verdade, de um tratamento literário por parte dessa romancista estadunidense, e levando em conta, né, a tradução do romance para a língua portuguesa de um modo recente, a proposta aqui da nossa fala, né, é exatamente o seguinte. Eu faço questão então de lê-la no sentido de oferecer as linhas mais gerais daquilo que vai ser argumentado. A convergência intermediática define a realidade cujo alcance amplo e profundo sobre os processos de simbolização contemporânea substanciam uma agenda de pesquisas, estudos e debates. Prevalece o interesse, de um modo geral, nos efeitos deixados pelas linguagens e tecnologias digitais. O alvo nesta comunicação, porém, são as repercussões mútuas entre a tradução de um romance e as políticas de memória envolvendo um patrimônio cultural. Classificado como área de exceção patrimonial nacional, a Casa Grande das Minas Gerais, em São Luís do Maranhão, sagrou-se um espaço museificado, em que, a um só tempo, o monumento testemunha e reverencia uma das matrizes religiosas afro-brasileiras, o tambor de Minas Gerais. Ao se concentrar no romance Agostinho e sua lenda, versão em português do original em inglês, de autoria da escritora estadunidense Judith Gleason, a reflexão tomará por objeto as mediações entre os agenciamentos socio-humanos e sociotécnicos que inserem em outras pautas o recurso às lembranças da mítica fundadora daquele espaço símbolo. A finalidade teórica de problematizar a maneira como se desenrola um processo de intermediação envolvendo distintas formas de simbolização, com suas linguagens artísticas afins, portanto, se realiza a partir de dois questionamentos. Primeiro, a escolha mesmo desse bem simbólico como digno de ostentar a representação sublinhada no romance. Em seguida, a conversão dessa escolha em arranjos semióticos que, a um só tempo, sintetizam estilisticamente junções e performações poéticas formais, mas também aquelas de naturezas institucionais, epistêmicas, políticas, econômicas, entre outras. Diante dessa proposta, nós dividimos a fala, então, em dois momentos, né? Uma primeira parte, o que me interessa aqui é compartilhar com vocês o modo, né, os caminhos tomados por essa problematização da mútua implicação, né, entre patrimonialização e intermediações intermediáticas. E na segunda parte, então, eu vou tratar de aspectos mais específicos, aí mais por dentro do próprio romance e daquilo das condições, né, eu diria, sócio-históricas que cercam tanto a escrita do romance, a sua edição e também a sua adaptação em forma de tradução aqui no Brasil. A partir de hoje, então, eu vou me ater a esses 4 pontos, né? A literatura e o tempo daqueles, sem tempo, para usar aqui uma ideia do Jacques Rancière, no regime estético das artes. A agência diaspórica, né? A intersecção entre Gleason e Agostinho, a narratividade. O penúltimo aspecto é a curadoria literária das lembranças de Agostinho, e eu fecho, então, com o enquadramento como, entre aspas, coisas da cultura, né? Fica um tanto quanto, a princípio, enigmático, mas eu espero que, mediante a fala, mediante o caminho da argumentação, esses pontos se revelem o risco daquilo que a gente quer colocar em discussão aqui. Bom, a gente já tem, então, a primeira parte, essa, né, sobre a problematização da mútua implicação entre patrimonialização e intermediação intermediáticos. E aqui eu queria chamar a atenção ao fato, né, quando a gente se refere aos patrimônios, né, e aí eu estou pensando no patrimônio no sentido muito amplo, porque a discussão sobre os patrimônios, ela retoma, né, e amplia os objetivos de uma história cultural das representações. Na medida, né, que essa história cultural das representações e o debate sobre patrimônio faz parte do repertório dos modos pelos quais
pessoas e grupos se apresentam e, ao mesmo tempo, né, essas mesmas representações, elas dizem respeito às reflexões acerca das maneiras como apresentam, como esses grupos, né, apresentam e representam os mundos em que se escreve e constitui. Tomando de empréstimo uma ideia aqui do Jean-Yves Mulher, né, eu diria que se ater, né, ao que seria essa história cultural das representações, no que diz respeito ao papel ocupado, o lugar ocupado, o papel desempenhado pelos patrimônios, a gente pode pensar em avançar, né, na reflexão a respeito de como os processos de patrimonialização eles incidem, né, sobre as diferentes formas de caracterizar o imaginário de grupos socio-humanos, né? No caso em questão, aqui na nossa fala, a gente estabelece então uma relação muito direta entre as formas de simbolização, né, e aquilo que diz respeito a essa presença e essa funcionalidade dos patrimônios. E essas formas de simbolização, no caso mais específico, envolvendo a Casa de Mina e a figura da Agostini, nós teríamos então 4 componentes aí, né? A tradição, a memória, a patrimonialização e aquilo que seriam as linguagens e os suportes expressivos, né? Bom, sem querer entrar aqui num grande mérito, né, do debate sobre tradição e das várias possibilidades, né, de enquadramento dessa ideia, né, o que a gente está pensando aqui na tradição é o problema da continuidade, ou se eu quiser falar de uma outra maneira, né, como se gera, né, mediante intervenções narrativas, como se gera continuidade, né? E claro que você se perguntar sobre a questão da continuidade te leva imediatamente a você cair no outro tópico, que é o problema da memória, né? E eu vou tomar a memória aqui, considerando, dialogando aqui fundamentalmente com o Bergson e com o Maurice Halbach, né? Primeiro pensando a memória como o problema em torno da duração, né? E com Halbach considerando que a duração, né, se eu posso levar em conta que quem lembra são as pessoas, a questão é sobre quais condições as pessoas lembram, né? E aí eu chamo então o Halbach para com ele pensar junto em torno do que ele denomina de quadros sociais de memória, né? Ou seja, quais são os dispositivos, né, quais são os meios acionados no que diz respeito à seleção das lembranças e, claro, à produção de esquecimentos. Sob esse ponto de vista, eu diria que a patrimonialização é uma parte, é um arranjo interessante, um arranjo processual interessante no que diz respeito tanto à geração de continuidades, mas claro que essas continuidades elas se dão de modo seletivo no que diz respeito àquilo que é ressaltado, àquilo que é visibilizado e àquilo que definitivamente passa a ser esquecido ou posteriormente retomado, né? E quanto às linguagens, né, o papel decisivo, né, que os modos, que as formas de simbolização e, claro, as formas de expressão, né, elas têm como na intervenção que elas realizam, né, na realização dessa continuidade, né, e, claro, dessa continuidade e também como elas são também meios de apagamento, né. Eu queria chamar a atenção ainda, quando a gente fala de duração, eu acho que esse é um ponto que a gente, de um modo geral, não atenta, né, quando seja lendo o caminho que vai do Bergson ao Maurice Halbach e outros autores que tratam do tema da memória, é que para esses autores a memória não diz respeito ao passado, né? Se a lembrança pode dizer respeito ao passado, mas a memória diz respeito, na verdade, quais são os condicionantes contemporâneos que atuam sobre a retomada das lembranças ou o seu apagamento, né? Então essa continuidade, né, diz respeito, antes de mais nada, a uma atualização. Quais são os fatores, né, que estão atuando sobre a atualização de um episódio, ou também no seu esquecimento, ou
na seletividade, na maneira como se dá a, entre aspas, recuperação de um episódio ou de toda uma trajetória, como é o caso da Agontimé, né? Bom, então, quando a gente fala das linguagens, né, e desses suportes expressivos, né, o que importa, então, é pensar, né, e aqui isso é muito caro para a reflexão que a gente se envolve, é pensar como os fazeres artísticos eles instauram, né, e por isso que eles são muito fundamentais nesses processos de construção de continuidades, né, como eles instauram o que nós chamaríamos de cosmos reflexivos. E que esses cosmos reflexivos eles permanecem paralelos ou perpendiculares, né, às inconstâncias múltiplas dos episódios, né? Mais do que pensar nesses cosmos, né, reflexivos como transcendências possíveis, me parece mais interessante, argumentando junto com o Nelson Goldman, né, focalizar aquilo que na sua teoria dos símbolos ele vai dizer sobre a construção de versões do mundo, por intermédio das artes, né, e que aqui eu prefiro chamar da construção de mundos possíveis. Né, quer dizer, pensar como, né, essas formas de simbolização, né, que têm destacado o papel expressivo, elas são capazes de gerarem mundos possíveis. Né? Mundos possíveis esses que se dão exatamente pelo cruzamento, né, claro, cruzamentos que são sempre tensos, né, entre agenciamentos criativos de produção e recepção, igualmente de ações sociotécnicas, né, das coalescências e das disputas entre diferentes códigos, né, que vão modalizar linguagens e registros institucionais. E eu estou falando isso por quê? Né? Porque me parece que quando a gente se volta para o romance, no caso aí do romance sobre a Agontimé, o que é curioso se você não isola o texto, né? Se você pensa o texto dentro de um tramado muito amplo, um tramado que é institucional, né? Um tramado que diz respeito sobre as condições de produção do texto, das condições de circulação, de divulgação, sobre as condições de recepção, né? A gente pode pensar como o livro está gerando um mundo a partir dos próprios fatores que o condicionam, né? E ao mesmo tempo, né, nesse sentido, discutir com o livro quais são esses condicionantes, para onde apontam esses condicionantes. Então, no caso aqui, em questão, nesse olhar que nós lançamos sobre o livro e a relação com o patrimônio, com a trajetória da Agontimé, algumas questões analíticas, né, elas vão tomando uma maior proporção. Primeiro, né, e eu não vou entrar aqui no mérito, vou particularizar elas, não dá, a gente não tem tempo para isso, né, é a relação entre fundo de saberes e aprendizados, né, na formação de estruturas psíquicas, né, nas suas dimensões cognitivas, morais e expressivas. Né? Então, quer dizer, a gente está sempre falando aqui dessa continuidade, mas o que está posto em continuidade, o que é esquecido, o que é lembrado, né? Quando a gente está falando, então, desses processos mnemônicos, na verdade, nós estamos falando de transmissão de saberes. Né? E o papel que as transmissões de saberes eles cumprem na formação de estruturas psíquicas, decisivas na formação de estruturas psíquicas. Né? Ou seja, como você passa, por exemplo, é uma discussão hoje muito cara, seja a neurociência, seja tudo no ramo da sociologia e da psicologia genética, né? Genética cultural, que é a ideia é o seguinte: como é que você passa da estrutura cerebral nervosa para a montagem das funções mentais. Se eu posso dizer, por exemplo, que a estrutura cerebral nervosa do processo hominídeo, na etapa do processo hominídeo, chamado Homo sapiens, tem em torno de 40 mil anos, né? E pouca alteração nós temos visto a respeito, nós não podemos falar ao mesmo das funções mentais. Né? Elas
ao longo desse tempo, elas se multiplicam ao mesmo tempo que elas se reduzem, né? Elas ganham vigência, outras desaparecem. Ok? Então, isso tem um papel decisivo, né, nos processos de individualização. E com o tempo, claro que a linguagem é um lugar decisivo nesse sentido, né? A memória é um outro lugar correlato, é decisivo também. E claro, as formas expressivas vão ser vão ocupar um papel cada vez maior na maneira como se dá a transmissão dos saberes e os efeitos deixados por essa transmissão dos saberes. E claro, e aí a gente parte para a segunda questão analítica que vai ficar posta, né, que é a relação entre memória, individualização e espaços possíveis. Né? Quer dizer, como, na verdade, o trânsito seletivo das lembranças, né, e dos esquecimentos também. E a maneira como esse trânsito seletivo das lembranças e esquecimentos, né, eles estão na base dos processos de individualização, eles também vão estabelecer aquilo que nós podemos chamar de horizontes possíveis das práticas, das percepções. Bom, ao falar então desses horizontes possíveis, nós estamos falando então da margem que se abre para os agenciamentos performáticos, ou seja, dos modos de ser e de fazer que têm implicações não apenas na ratificação, né, das formas de vida existentes, mas também na geração de novas formas de vida, né? E como não dá para afastar esses agenciamentos performáticos, né, dos processos de diferenciação social, né, os modos como se geram nos sistemas sociais, se geram diferentes instâncias, diferentes padrões comportamentais e padrões comportamentais que nós poderíamos chamar aqui, então, lá no velho sentido parsoniano, do modo como se geram papéis sociais. Bom, e nisso, né, a gente acaba se aproximando, claro, de padrões de subjetivação, né, e como esses padrões de subjetivação, eles são inalienáveis de programas antropológicos, né, como é que se pensa a cada momento e como se decide, como se define, como se perfila a cada momento o que é o humano, né? E os destinos sociais estão, de certa forma, vinculados a esses programas antropológicos. Por que eu estou trazendo esses aspectos, gente? Porque se a gente pensa no caso da relação entre a Judith Glason e a Gontimel, nós temos um caso interessante, e a gente vai falar disso daqui a pouco mais. As duas têm um ponto em comum. Tem dois pontos, eu diria, em comum, né? Além de serem mulheres negras, mulheres pretas, né? Elas são mulheres de condições diaspóricas, claro que postas em momentos muito diferenciados, historicamente muito diferenciados e distantes, né? Mas mais do que isso, né? Elas são duas narradoras, ok? Elas são duas narradoras, ou seja, as duas estão implicadas em processos de transmissão de saberes. As duas estão implicadas, né, em arranjos pelos quais se definem como são selecionadas lembranças. Mas as duas também se inscrevem em diferentes estruturas sociais. Vamos pensar que a Gontimel está escrita numa estrutura social agrário, patriarcal, escravocrata, né? Então ela é uma mulher, no caso ela é uma mulher escravizada, né? Glason é uma mulher preta, acadêmica, romancista, dentro da estrutura social urbana, competitiva, capitalista nos Estados Unidos, né? A Gontimel era uma mulher que, para viver, lavava roupas, além de ter que fazer outros serviços, e à noite ela dedicava para contar histórias para crianças, né? Veja, portanto, que as duas estão comprometidas com uma atividade afim, né? Mas os padrões de subjetividade de uma e de outra são bem distintos, né? E o modo como elas se inscrevem em processos de diferenciação social também são muito distintos. Bom, mas também, quando a gente está falando de patrimônio,
algumas questões vêm à tona, né? Primeiro, que a gente não pode nunca operar com uma concepção espontaneísta, né? Que gera um automatismo na relação entre representados e representantes. E aí começam a surgir perguntas que são, na maioria das vezes, a um só tempo embaraçosas e desconcertantes, né? Como se dá a concessão, né, para que algo tenha, né, possa ostentar a autoridade representacional, né? Em que critério se baseia essa concessão, né? E, portanto, logo a pergunta seguinte é: como é que se fabrica a legitimidade e a visibilidade de um patrimônio cultural? Né? Porque vamos aqui imaginar algo. Será, vamos pensar por volta, a Gondim morre antes da primeira metade, de se encerrar a primeira metade do século XIX. Em 1860, a Gondim seria um personagem reverenciado? Seria um patrimônio? Não. Será que no início do século XX, a Gondim seria um patrimônio? A Casa das Minas do Maranhão seria um patrimônio? Não. Né? Nós estamos falando de pessoas que, naquele momento, eram totalmente anônimas do ponto de vista da história oficial, por exemplo. Né? Ocupava uma posição não apenas secundária, ocupava uma posição que a gente pode chamar de marginal mesmo. Né? Ora, isso nos leva à pergunta: como é que se constrói o prestígio, né? Como é que se constrói a raridade, né, desse personagem, como se transforma ele num personagem histórico, né? E como se define, portanto, uma prática da qual ela estava no centro, no caso a Gondim, como algo que diz respeito a uma representação, né? É uma representação legítima do que seria não apenas a presença africana, né? A presença jeje no Brasil, mas também uma própria representação do Estado do Maranhão e depois uma representação brasileira, né? Então aqui nós estamos diante, e aí não há como escapar aqui, né? Não dá para passar ao largo da contribuição burgesiana, né? Das lutas e dos consensos socioculturais em torno das nomeações e das classificações, né? Quer dizer, como se passa da nomeação e classificação de uma preta escrava para a nomeação de uma heroína que passa a estar no centro de uma epopeia, né? Eu diria que a gente, então, quando trata dos patrimônios, e quando trata de um patrimônio como esse, em específico, né, nós estamos lidando com um problema recorrente, quem trabalha com cultura, que é o problema da construção da realidade, né? Como é que se guinda alguma coisa da condição do banal, do vulgar, né? Embora não seja possível de modo algum, né, na verdade, no tema concurso, né, a gente pensar os vários imbricamentos, né, que a construção dessa realidade implica, mas a gente pode dizer que eu só posso mergulhar na construção dessa realidade se eu faço a partir de uma perspectiva de longa duração, né, considerando dinâmicas empírico-históricas de longa duração. E aí eu penso mais substancialmente nas contribuições deixadas pelo Norbert Elias, né? E aí quais seriam, digamos assim, os vários vetores que estão implicados a essa dinâmica empírica histórica de longa duração da construção do valor de raridade da Gondimé e da Casa do Tambor de Minas, né? Primeiro, a própria diáspora, né? Enquanto um fator que desagrega e leva à reagregação de memórias, né? Um tema caro a uma sociologia dos processos de interpenetração civilizatórias, focando a escravidão, que foi mais basicamente tratado pelo Roger Bastide, né? Um sociólogo francês que viveu no Brasil,
e por um seu discípulo, seu orientando discípulo, o professor Renato Ortiz, né? Eu acho que uma outra coisa importante, aí ainda referida à própria questão da diáspora, é a abordagem proposta pelo Stuart Hall, pelo antropólogo Stuart Hall, quando vai falar da diáspora como um processo de tradutibilidade, né, marcado, né, por uma lógica cultural, né, em condições de diásporas. Quer dizer, a diáspora como um processo de tradutibilidade, né? E como esse processo de tradutibilidade, ele deixa suas marcas em versões e conversões digitais. Porque uma coisa interessante que o Stuart Hall nos propõe, na verdade, é que eu não posso pensar a diáspora como um processo em que, para além de um processo, o que está posto é sempre uma incompletude, né? É a busca de um lugar que nunca mais vai se voltar, né? E logo se coloca em questão como se inventa meios de reposição daquilo que jamais vai ser reposto. E aí você tem toda a geração, né? Um estímulo a uma criatividade, né? Que se manifesta de vários modos ao longo de tudo isso que a gente vai chamar com o Bogue-Roy de Atlântico Negro, né? Mas eu acho que um ponto também a ser chamado e que me parece que há que ser explorado são aquilo, usando uma ideia do Michel de Calon, que são as mediações sociotécnicas, né? Quer dizer, como você não pode distanciar isso, esse manancial criativo, né, posto nessa condição de diásporas, pelos modos como são e foram mobilizados ao longo de todo esse tempo, né, várias mediações sociotécnicas, né? Eu estou aqui falando do livro da Judith Gleason, mas eu posso também pensar nessas mediações com a relação entre a reposição de memórias desagregadas com a relação com a música eletrônica, por exemplo, né? No caso aí do funk, né, do hip hop, né, ou do jazz, se eu quiser andar para trás, ou do samba, né, a relação da música então com a produção fonográfica, com a radiofonia, com a produção audiovisual, entre outros, né? E também, né, então, nesse eixo nessa problematização, né, me parece que 3 eixos são cruciais, né? Se eu considerei essas questões analíticas, eles vão me levar para 3 eixos. E que de novo vai me trazer de volta ao problema do patrimônio. Né, é que, querendo ou não, eu vou estar tratando da relação entre, né, a questão nacional, e aí a questão da formação do povo-nação, e o nexo entre a questão da formação do povo-nação e esse dueto colonialismo-escravidão, né? E claro, ao me voltar para esse nexo entre colonialismo e escravidão, vou ter que atentar às várias texturas afrodiaspóricas que vão constituir, né, esse cenário com diferentes escalas, né, que se propaga pelo Atlântico Negro, né? E claro, isso vai me colocar sempre diante digamos assim, de uma díade, né, que se desdobra aí, que é a relação entre tradicionalização e modernização cultural, né? O caso da Goldman, então, nesse sentido, ele me parece, eu vou usar aqui uma ideia do Deleuze do Guattari, né? Eu diria que a Goldman, ela se revela como um personagem paradigmático, né, de todo esse conjunto de aspectos que eu muito rapidamente apenas citei aqui, né? Por quê? Porque ela, antes de mais nada, é uma espécie de encruzilhada entre o colonial, o nacional e o pós-colonial. E eu diria que a gente pode pensar esse seu traço paradigmático observando o seguinte: de um lado, a Gontmé é ícone de uma epopeia negro-africana, que deixou por saldo, né, as várias culturas diaspóricas nas Américas, né? Mas, ao mesmo tempo, a Gontmé
ela é símbolo do reposicionamento dos grupos negros no escopo do povo nacional brasileiro. E por que isso me parece interessante? Porque isso nos leva vai nos levar de novo do patrimônio cultural, né, às obras literárias que o retomam. Se no livro da Judith Clayson, que está em questão, que está em pauta, né, é o patrimônio, considerando exatamente o primeiro aspecto, ou seja, né, a epopeia dessa mulher como representativa da epopeia dos povos negros africanos, né, que nas Américas, nas condições adversas que eles têm nas Américas, eles constituem culturas diaspóricas. Quando esse livro é traduzido em 2019, a tradução começa em 2019, embora só seja publicado em 2022. Quando ele é traduzido no Brasil, ele é traduzido, sim, considerando a dimensão diaspórica, mas antes de mais nada, a tradução se coloca como um documento a mais, né, no esforço, na luta de reconhecimento da presença dos grupos africanos e suas descendências na formação do povo nacional brasileiro, em especial na crítica, né, à miscigenação como entendida como um dispositivo de apagamento dessa presença, né? Então veja que são dois modos de visibilização, de construção do prestígio do patrimônio, né? E esses dois modos dizem respeito, né, a linhas de forças que sim se comunicam, mas que não são necessariamente afins. O que me interessa, portanto, aí é isso que eu estou chamando de agenciamentos intermediários, né? Esses agenciamentos, e claro, falar de agenciamento, bom, sair aqui do... Falar de agenciamentos, ainda mais que a gente que é da área de ciências sociais, é um vespeiro, né? É colocar a mão decididamente num vespeiro, né? Você tem 1000 possibilidades de abordagem e você tem 1000 senões para qualquer abordagem que você queira fazer em torno de agenciamento. Eu vou usar a ideia de agenciamento aqui, a princípio, de modo muito elementar, meu caro Watson, né? Pensar o agenciamento aí na conexão entre intencionalidade e objetivação das intencionalidades e como essas objetivações e finalidades, elas dizem respeito ao modo como estão sendo geradas permanentemente ou não geradas individualizações, né? Então, esse é o modo como eu estou pensando aqui agenciamento. Nesse sentido, eu vou fazer dois diálogos aqui. De um lado, eu vou dialogar com a proposta da teoria do Atorrete, né? Só que não tanto com o Bruno Latour, né? Mas eu vou dialogar mais com o Michel de Calon, na ideia dele de economias de qualidade, né? Eu tomo então do Calon, né, a premissa sobre a antecedência das estratégias adotadas por diferentes atores na moldagem desses âmbitos concorrenciais, que nós podemos chamar de mercados. Aqui me interessa sobretudo os mercados de sentido, né, já que nós estamos falando de bens culturais, né, em se tratando da oferta e de demandas para qualificar bens. Estes âmbitos, né, esses âmbitos concorrenciais, eles compreendem então mercados com acentuado grau de reflexividade, estabelecidos em torno tanto da singularização dos bens quanto do apego e distanciamento de intermediários e consumidores finais. Então, aí a gente está querendo pensar, na verdade, é como se qualifica alguma coisa como bem, né? E como essa qualificação implica, na verdade, né, diversos agenciamentos. Okay? Quer dizer, e como um agenciamento, ele está sempre mediado por outro, na sua constituição, né? E aqui eu tomo também como referência, né, em parte, a ideia de teias de interdependências sociofuncionais. Na sua base canônica, que é a base do Norbert Elider, ele fala de interdependências sociofuncionais. Eu faço uma seletividade aqui, né, uma seleção, e troco sociofuncionais por sociotécnicas, porque me interessa, sim, pensar esses agenciamentos como agenciamentos também sociotécnicos, né? Então, assim, por outro lado, então eu fazendo um seletivo do repertório categorial na obra do Norbert Elias,
fazemos recursos à concepção de teias de interdependências e interpenetrações sociofuncionais. Essa é a base do Euclides, né? Para apreender os arranjos de qualificação, ou seja, nomeação e classificação, como plasmas de longas cadeias de atos, nos quais são gerados os agenciamentos, e estes podem ou não alcançar suas finalidades. As individuações dos respectivos arranjos e suas propriedades são elas mesmas figurações em tais encadeamentos largos, nos quais se ocorre a recíproca moldagem, né, da e entre tantas propriedades da rede. Se a autorregulação e o controle coletivo constituem o traço marcante da sincronia característica de cada um dos arranjos, a mesma sintonia é examinada no bojo de uma dinâmica figuracional histórica referida ao fato de que um fenômeno posterior decorre de uma sucessão específica anterior, porém é desprovida de qualquer finalidade, né? Isso me leva, então, né, quando eu penso nos agenciamentos intermediários, exatamente pontuar esses três planos, né? A performatividade oral, a convenção literária e a tradução, né, dessa convenção literária. Por quê? Porque, no primeiro momento, a base de visibilidade, né, não necessariamente de legitimação, mas a base de visibilidade que leva à construção do prestígio da figura da Goldschmidt e da Casa de Minas como um patrimônio é a oralidade, né? Quer dizer, se eu faço, vamos dizer assim, que a gente vai entrar numa máquina do tempo e vai cair em São Luís no início do século XX e vai bordejar, né, pelas ruas de São Luís, né, naquele momento. A Gotine já é uma expressão, ela já existe, né? Ela já é uma figura respeitada, reverenciada nos grandes sobrados, onde você tem concentrado o que seriam os segmentos abastados. Não, mas ela também não é desconhecida nesses lugares. Eu queria fazer um paralelo aqui, rapidinho, em homenagem à minha amiga Daniela. Quem conhece o candomblé baiano sabe da importância de uma figura como Manhaninha, do Ileu Confonjá, né? Quando Manhaninha morre, em meados da década de 30, os jornais baianos se escandalizam e fazem um escândalo em suas primeiras páginas, se dizendo assintados pela quantidade de gente que foi ao Campo Santo participar do sepultamento da Ialorixá, né? E eles começam, alguns textos no jornal liberal vai dizer o seguinte: embora se tenha se tornado uma ONG moderna, Salvador não consegue se livrar do conto que existe no seu seio, né? Mas o fato é que o cemitério, até onde se sabe, abrigou quase 30 mil pessoas. E 30 mil pessoas que não eram apenas representantes, né, da população negra, pobre da cidade. Não. A participação foi generalizada. Mutatis mutandis, eu posso pensar algo parecido para a Goldschmidt, né? Ela já é uma personagem muito conhecida. Ela é conhecida e a sua lenda, começa a se construir a lenda de Goldschmidt, né? Já está sendo tecida, e o espaço da casa do tambor de Minas já é um espaço celebrado. Isso existe até hoje. Quem conhece São Luís pode assegurar o que eu vou falar agora. Quem conhece São Luís e vai passar São João, agora, daqui a pouco, né? Você tem o São João na cidade, e o Maranhão tem um traço diferente da maioria dos estados nordestinos, porque no outro estado nordestino a capital vai para o interior. No Maranhão, o interior vai para a capital. Ou seja, os bois, porque lá a manifestação decisiva do São João são os bois, né? Os bois bumbá. Os bois bumbá do interior e seus diversos sotaques vão para a capital, né? E você tem 2 dias muito específicos dessa apresentação dos bois bumbá. Um é o dia da festa de São Marçal, né? E outro dia é o dia que antecede ao São João. No dia que antecede ao São João, né, a véspera de São João,
a grande maioria dos bois passam na frente da casa do milho. Ora, isso não é uma prática de hoje, isso é uma prática do final do século XIX. E quem é o nome celebrado? O nome celebrado é o nome de Agostinho. Veja, portanto, então, que o primeiro momento, a primeira performatividade, a primeira trama de agenciamentos, onde você está qualificando e, de certa forma, encaminhando para um lugar de raridade a figura de Agostinho e o espaço arquitetônico, né, da Casa do Tambor de Minas, né, é exatamente pela oralidade, pela performatividade oral. Entre esse momento e a publicação do livro da autora, né, da Judith Clayson, nos anos 70, há um grande interregno. E aí você tem toda uma intervenção literária erudita, né? Inclusive a Judith Clayson ela vai ler os livros que são produzidos sobre Agostinho no momento que ela faz a pesquisa para a redação do seu livro, né? Então você tem aí a intervenção dessa conversão literária, né? Vale lembrar aqui só uma coisa, né? Quer dizer, que quem primeiro apresenta Agostinho para o mundo da língua, o mundo da erudito internacional, é Roger Bastide, né? Quando escreve um artigo publicado em 1952, onde ele traz, então, falando sobre fluxo e refluxo, né? Que mais tarde vai se chamar o livro sobre fluxo e refluxo, ele vai então falar da lenda dessa rainha, dessa mulher. Eu nem falei ainda direito de quem é ela, né? Ora, quem é a Judith Clayson? Judith Clayson, como eu falei, é uma escritora norte-americana, uma mulher preta, né? Que é uma das vozes que está lançando o feminismo negro no início dos anos 70, na atmosfera criada pela luta pela conquista dos direitos civis e pelos movimentos de valorização dessa identidade fraturada, que seria a identidade negra estadunidense. Não é? Quando ela escreve o livro, que ela vai denominar um livro etnográfico, um romance etnográfico, porque ela vai para a África fazer uma pesquisa, ela vai 2 vezes à África, vai 2 vezes ao Benin, né, onde se localizou o reino da Omé, para fazer um levantamento, né? Ela se comporta como se ela fosse uma antropóloga, fazendo um percurso etnográfico no sentido da busca de materiais para o seu livro, né? Ela publica o livro, né? E o livro é tomado, então, a gente pode dizer, isso é ratificado por alguns intérpretes. O livro também tem, além de ter um caráter desse feminismo, né, ele tem um outro caráter importante. Ele também é um dos primeiros exemplares daquilo que mais tarde, sobretudo com a publicação do orientalismo, né, vai ser chamado também de estudos pós-coloniais. Ou seja, como você dá uma versão da história, né, para povos subalternizados pela expansão imperial europeia, que não seja mediante os canais europeus, os canais ocidentais, né? Então esse é um caminho. Depois que o livro é publicado, nos anos 70, ele tem uma repercussão no Brasil, né? Embora esse livro não tenha sido editado antes, há um livro da Judith Clayson editado pela Companhia das Letras, nesse ínterim, e o livro acaba sendo conhecido, né? Tanto que no ano de 2001, a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro, ela vai fazer um enredo exatamente sobre a saga de Agostinho, né? Então era a primeira vez que a saga da Rainha Negra era tratada no desfile de escola de samba. Na verdade, era a primeira vez que ela ganhava visibilidade para grandes públicos nacionalmente. E naquele momento, o que é curioso, é que não é a diáspora negra que está posta. Naquele momento é a luta pela conquista do respeito à identidade, né, da presença negro-africana no Brasil, que marca a proposta do enredo, né?
A posteriori, isso, o nome a ideia posta em torno da Agotime vai ganhar sempre algum tratamento, e de modo crescente, né? Até o momento, então, do reconhecimento da Casa do Tambor de Minas como patrimônio cultural do Brasil. Então, a gente vê, então, é dentro desse contexto que o romance vai ser traduzido no português, que ele ganha força para ser traduzido no português. E no prefácio que faz essa primeira edição do livro, da tradução, né, o tradutor vai chamar a atenção para isso. Ou seja, que a Agotime simultaneamente está, né, como uma representante de um patrimônio afrodiaspórico, no caso do Atlântico Negro português, né, mas também ela é a representante de um patrimônio cultural negro constitutivo da população brasileira, do povo brasileiro, né? Como eu tenho muito pouco tempo, né, eu vou, só para fechar, vou fazer o que eu não fiz aqui, né, que é dizer que foi a Agotime, né? A Agotime é uma lenda, eu queria deixar muito claro isso, quer dizer, se eu não vou tirar a palavra lenda, a Agotime é um mito, né, não vou tirar a palavra lenda, pela carga, às vezes, pejorativa que se dá a esse termo. A Agotime é um mito, e um mito no sentido aqui levi-straussiano, a fala que se auto-referencia. Então, se ela existiu, se ela não existiu, se ela existiu desse modo, daquilo, eu acho que isso pouco importa. Importa é o seu efeito simbólico. Importa são essas significações que ela tem gerado. E os agenciamentos que, mediante as suas significações, recuperam, reiteram e ampliam essas significações. Eu acho que é isso que nos interessa por aqui. Então, o seu mito é o mito de uma rainha negra que vive no Daomé, no período que se intensifica o tráfico negreiro, né, o tráfico humano entre a África e as Américas, mediante a intervenção portuguesa, né? Ela casa com o rei jovem, ela não é de Abomey, que era a capital do antigo reino Daomé, né? Ela é de uma aldeia próxima, os daomeanos invadem a aldeia, ela é levada a refém, e ao ser levada a refém ela acaba conhecendo o rei, a Gonglô, ela casa com o rei Gonglô e se torna rainha, né? Nesse momento ela já é reconhecida pelas suas capacidades narrativas divinatórias, né? Só que o rei tinha um filho do primeiro casamento, né? A Dondosa se sente, na verdade, preterido, e ele vai então tecer uma injúria, né? Depois que o pai morre, caracterizando a Agotime como uma bruxa. A gente tem que lembrar que estamos num período de expansão do muçulmanismo pela África. Para ser uma bruxa com o muçulmanismo, na verdade, é uma função diabólica, né? Ela então é acusada de feitiçaria então ela é despojada da autoridade real e ela é traficada. Ela vai ser traficada e ela vê o Brasil como primeiro a Bahia, primeiro a Salvador, como escrava. De Salvador, então, ela vai rumar para São Luís do Maranhão, onde ela vai encontrar a presença de uma população Gês muito significativa, né? E lá ela funda a Casa do Tambor de Minas do Maranhão. O seu filho, que ela tem um filho com o rei, né? O seu filho depois retoma o trono e manda buscar ela. Segundo a narrativa do mito, ela se recusa voltar para a África e ela desaparece. Bom, essa é a versão, digamos, oficial, né? Essa é a versão histórica oficial. Há uma outra versão, né? A outra versão é qual? A Agotime vem às Américas por desígnio divino. O seu Vodum, a quem é dedicado a Casa do Tambor de Minas de São Luís, o seu Vodum designa que ela deve vir à América, porque lhe cabe recriar o reino de Daomé,
na América, e recriar esse reino da Daomé em condições que sejam simultaneamente, para usar uma categoria ocidental, sagrada e profana, ou seja, religiosa e política, né? E para quê? Para reunir a população dispersa que aqui está, chega aqui como escravos, né? Então o seu percurso, na verdade, é um percurso marcado por essa designação, e lhe cabe, na verdade, pelos seus dotes divinatórios e também pela sua competência narrativa, e realizando esse processo de argamassa, de reunir o seu povo e de constituir aqui essas pessoas, esses grupos desgarrados, né, como um povo. Seriam o povo Jeje, portanto, né? E é isso que ela vai fazer, né? A Casa Divina, portanto, tem essa dupla característica. Ela é, simultaneamente, esse espaço de reposição de memórias, esse espaço de, entre aspas, de adoração religiosa, mas ela também é um espaço político. E, nesse sentido, a Angotime não é tão somente uma sacerdote, mas ela, primeiro, é uma profeta que aponta uma promessa, a novidade, né, da reunião, né, da boa nova para aqueles desgarrados, para aqueles perdidos, como efeito da escravidão, e também se torna uma espécie de espaço geopolítico, né, onde, nas condições possíveis, né, da escravidão, do Estado escravocrata, é reposto, então, o reino de Daomé, e aqui ela, então, recupera sua posição de rainha. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Bom, queria primeiro agradecer, né, pelo texto, né, tanto pelo ensaio, né, que eu li, quanto pela apresentação, e que deixa a gente com uma série de inquietações. Bom, eu vou, claro, utilizar a minha posição de mediadora da mesa e começarei com as minhas próprias inquietações e depois convido, né, o público para também compartilhar as suas, né. Aqui ficou, de fato, a gente marcou aqui, a gente deu o traço da sociologia aqui no evento. Aqui a colagem a gente foi colocando, na verdade, uma série de autores da sociologia, e aí, bom, é também desse lugar que eu pretendo também conversar com o Edson, né? Porque veja que tem um ponto que é muito interessante, porque Edson, ele traz para o bojo, digamos, da sociologia, da cultura, né, toda essa discussão desses autores, né, do pós-estruturalismo, que está o tempo inteiro chamando e convidando a gente para a questão da transmissão, continuidade como diferenciação, né? Quer dizer, sempre, na verdade, a gente nunca tem como pensar esse processo, a tradicionalização e modernidade, essa perspectiva, né? Quer dizer, toda a construção de modernidade é também um processo de tradicionalização, que é uma produção de continuidade e que é uma diferenciação. E, nesse sentido, então, uma política sobre o tempo, né? E aí, veja que, avançando, né, nesse sentido, e aqui pensando, por exemplo, como é que o Deleuze está extremamente informado com o Gabriel Tarde, a pensar existir é diferir, né, e que eu acho que está em diálogo também com a noção de duração de Bergson, me fez justo lembrar como que um autor, né, também pós-colonial, ele, como Edouard Glissant, que é bastante contemporâneo, né, de autores quer dizer, não só contemporâneo, como construtor, né, dessa perspectiva pós-estrutural, ele sinaliza para a gente que, embora a gente vai encontrar toda essa questão do pensamento nômade, da noção da continuidade e diferenciação, por exemplo, em autores como Deleuze, ele diz assim, mas há um ponto em que o lugar justamente quando a gente toma todas essas referências desde a diáspora, né? Então, nesse sentido, que eu queria te colocar é um pouco para poder você explorar um pouco mais, não é, como que a diáspora coloca uma política, não é, e uma poética, não é, sobre o tempo na nossa própria tradição sociológica, né? A gente é pouco afeito, na verdade, a pensar esses processos de diferenciação nesses termos, não é? Estamos, na verdade, sendo convocados a pensar nesses termos, não é? E é interessante aqui também, a diáspora no sentido amplo das suas pesquisas,
Porque você sinalizou aqui como quando a gente pensa a Guantimé como um espaço de mito, né? A gente tem um tempo, não é? Quando a gente pensa o romance, aí aqui você poderia também um pouco explorar como é que se dá essa relação do próprio feminismo, e como a Guantimé vira também mito do feminismo negro ali naquele momento da escrita da justiça, não é? Que a gente já nos coloca também, não é? Em um outro tempo. Ao mesmo tempo, simultaneamente, né, como que a gente tem esse processo no Brasil cada vez mais, que tem a ver com o processo de patrimonialização do candomblé, que coloca justamente o candomblé como, os candomblés, né, ou as religiões afro-brasileiras de um modo geral, como justo também não apenas um espaço que ele é uma disputa que se dá em termos religiosos, mas nacionais, ou seja, como justamente a tentativa de colocar esses diversos tempos também da diáspora, não é? em nossa contemporaneidade e numa disputa sobre o reconhecimento, né, nacional e do público. Eu teria várias outras questões para poder levantar aqui com o Edson, mas eu vou abrir, tá, para o público. E se tiver tempo, eu continuo aqui. Eu tenho muito tempo com Edson. Vamos começar? Alguém? Questões? Já vou aproveitar. Não, eu prometo que não ia fazer uma questão também, porque a gente tem a possibilidade de estar colocando o próximo. Então, Edson, obrigado. Eu queria trazer um pouco por uma dimensão que é a dimensão, essa dimensão da tradução, da tradutibilidade, da ideia de memória. Um pouco na angústia da patrimonialização, né, dessa condição da performatividade oral, né, que, de uma certa forma, constrói essa tensão entre uma memória que concorda com a tua leitura, memória que, na verdade, é a atualização contínua no presente, a gente sabe disso, mas que traz em si, enquanto atualização, né, a tensão dessa tradicionalização. E aí, na perspectiva de um livro, isso a princípio se complica mais ainda no campo da patrimonialização, estricto senso, politicamente dizendo. Né? Como basear a condição de patrimonialização na esteira de uma performatividade oral de um personagem que é felizmente vaporoso, por isso móvel. Né? Então eu queria ouvir um pouco sobre essa tensão e também a sua opinião, muito brevemente, desse agenciamento intermediático que a Beija-Flor faz no início dos anos do século. Né? É um personagem que chega para o resto do Brasil, de uma certa maneira, por parte da massa, né? Quase como uma estrangeira, né? Como uma estrangeiridade. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Mais questões? Bom, então... tá, só. Oi, Edson. Queria ouvir também sobre o momento da tradução, né? Mercado editorial no Brasil agora e como essa narrativa encontra uma série de interesses também dessas editoras. Né? Eu assisti agora esse fim de semana na feira do Pacaembu, uma mesa com a Cida Bento e a Winnie Bueno, e elas estavam falando exatamente sobre como as editoras têm criado uma espécie de onda dentro da sua própria estrutura, de ter sempre textos relacionados à diáspora, quase como uma espécie de cota interna, e aí elas iam discutindo sobre as mudanças também dentro das editoras, no sentido de ter profissionais negros e que vão refletir essas traduções e selecionar esses textos de uma forma diferente daquela de editoras tradicionais dedicadas à cultura afro-brasileira, tipo a Palas, no Rio de Janeiro e tal, né, que tem se reconfigurado muito com novos coordenadores editoriais e tal. Queria ouvir um pouco sobre esse contexto no Brasil, né, das editoras. Obrigado. Então a gente fecha esse bloco, conversa e reabre, né? Obrigado primeiro pelas questões. Eu vou começar. Thales.
Mas eu vou começar com você. Então, a coisa de mais ou menos um mês aconteceu no Rio a feira literária das periferias. E esse ano essa feira literária ela foi realizada na região da Gamboa, na zona portuária, que é aquela área que é denominada mitogeograficamente de Pequena África, né? E por que levar a feira das periferias para Gamboa? Porque na verdade é você reiterar a afirmação de que Machado de Assis é um autor negro, o maior, principal romancista das Américas. Na verdade é um autor negro que foi embranquecido, né, ao longo do século XX pelo cânone literário brasileiro, né? Durante a realização desse evento, e o evento ele foi muito bem sucedido em termos de público, né? Ele teve bastante público todos os dias, né, nas suas várias atividades. Havia uma presença de muitos editores. Claro, mas havia uma feira literária, né? Sim, mas o que me chamava a atenção durante o evento não era que você tinha editores, você tinha muitos editores e editores de editoras que a princípio não frequentavam aquele espaço, o espaço daquele evento, né? Então você tinha muitos editores. Era como se os editores estivessem num esforço de cartografar uma produção que ali estava concentrada. Ali essa produção adquiria uma visibilidade que em outros momentos ela estaria dispersa, né? Eu acho que isso, de certa forma, é muito sintomático do aspecto que você levanta na sua questão. Só que eu fico pensando que a gente não pode isolar isso em relação às editoras, né? Vamos pensar, por exemplo, o comportamento adotado pela Rede Globo de televisão, né? Quer dizer, o programa Fantástico, você leva o programa Fantástico, a Maju, né? Que apareceu, era uma jornalista que na verdade fazia previsão do tempo, apresentava a previsão do tempo no jornal Hoje, né? A repercussão dela é enorme. A Globo faz um levantamento, como ela faz sempre. O levantamento mostra que ela tinha um público cativo gigantesco. O público cativo gigantesco a Globo chama então para fazer parte desse, para fazer grupos focais, né? E a Globo leva então já a repercussão, as falas dos grupos focais para os seus anunciantes, e a resposta dos anunciantes é ótima. E aí se decide que a Maju vai ir no Fantástico, né? Bom, aí se eu saio do telejornal, eu vou para o campo das novelas, na verdade, né? Uma novela, você tem pela primeira vez uma protagonista negra, né? Que é a novela que está no ar às 21 horas, a Guerra e Paixão. Mas a novela das 19 horas, né, Vai na Fé, é uma novela que tem mais da metade do seu elenco negro. Eu diria, Thaleson, que a gente tem duas questões que têm que ser pensadas aí. Primeiro, a importância que a questão da representatividade passa a ter enquanto moeda simultaneamente política e cultural, ou simbólica, né? A gente tem uma situação nova, que eu diria que é um desdobramento, né? É um desdobramento adquirido pela narrativa da diversidade, né? Se a narrativa da diversidade ela começa a se impor lá no início do século XX, participando dos debates sobre os direitos humanos e, de certa forma, remontando esses debates sobre os direitos humanos, né? Se incorporando a todo um tramado textual, na definição de normas, na definição de direitos, no modo de acordos internacionais, transnacionais, né? A gente vai notando que ao longo desse percurso, né, um aspecto que vai ganhando muito relevo nessa, como digamos, concretização dessa ideia de diversidade, ou seja, é como se fosse um aspecto catalisador nisso que a política está muito pulverizado, é a ideia de representatividade, né? E claro, isso tem uma dimensão econômica impressionante, né? E não dá aqui para a gente, infelizmente, confesso que é a parte que eu mais me interesso, não dá aqui para a gente esmiuçar, né, quais são os vários pontos entretidos nesse interesse econômico.
Mas eu só queria chamar a atenção, por exemplo, que hoje a Fundação Rockefeller em grande medida não aceita projetos que não tenha no seu escopo, né, um compromisso com a questão da representatividade. Né? Então acho que esse é um ponto importante. Quando a gente pensa a postura das editoras, e aí não das editoras especializadas na representatividade, mas o que eu começo a entender é que a representatividade ela se torna hoje uma componente do mercado do sentido. Não acho que não é só necessariamente as pessoas que estão interessadas em personagens, em tramas de pessoas pretas, né? As pessoas que compram livros sobre tramas de pessoas pretas, por exemplo, né? Elas estão interessadas, na verdade, em tramas que exponham, né, esse painel diverso, né, e que nesse painel diverso, na verdade, as componentes desses painéis sejam capazes de se autovocalizar. E acho assim, para usar uma gíria aqui, carioca, e eu acho que pega para as editoras muito bem na fita, serem meios legítimos não de vocalização, né, mas de dar assonância a essa voz. Então, o modo de capitalização pela representatividade é muito grande. A minha pesquisa atual do CNPq é exatamente sobre isso, né, mais ligada à questão do canto, da música, onde eu acho que isso é ainda mais forte. Isso que você fala, mas quem faz pesquisa com... Eu participei do processo de reconhecimento do boi-bumbá do Complexo Amazônico, do boi-bumbá. Isso é um problema assim, constante, e que você tem que considerar, né? Porque você tem que considerar, o que você patrimonializa? Você patrimonializa saberes e fazeres, mas esses saberes e fazeres são, antes de mais nada, falares, né? E falares, por exemplo, você vai para o interior do Amazonas, então a gente pensa no boi-bumbá, Parintins está na sua cabeça, aí você sai aqui de Brasília dizendo, bom, eu não posso simplesmente ratificar o protagonismo de Parintins, eu preciso, na verdade, pensar já que é um complexo a sua diversidade. Aí você vai, então, para uma cidade como Maués, como uma outra cidade, e aí as pessoas vão fazer questão de falarem sobre a especificidade da sua localidade, né? O problema é que cada vez que você conversa com uma pessoa sobre aquela especificidade ganha uma cabeça diferente. Certo? Então, assim, eu entendo que a política, a política, ela precisa se sofisticar no sentido de ser capaz de abarcar a tradutibilidade. Ok? Eu entendo que, para mim, essa é uma questão fundamental, né? Por isso que quando eu penso em memória, eu sempre penso em memória pelo viés da atualização. E quais são os condicionantes da atualização, né? Às vezes eu tenho a impressão que a própria ideia de patrimônio, como às vezes a ideia de patrimônio muitas das vezes está muito vinculada a uma concepção de tradicionalismo, não de tradição, mas de tradicionalismo, né? Ela tem de ter dificuldades em lidar, na verdade, com as atualizações, né? Ela tem dificuldade em lidar com o modo seletivo como se faz a remontagem daquilo que está sendo, a princípio, definido como bem, né? E nesse sentido, me parece que é muito importante, então, que o exame, que o mapeamento, ele leve muito a sério quais são os condicionantes que estão atuando ali, né, na demanda por essa patrimonialização, né? Vou voltar a Parintins, por exemplo. Não queremos que se ratifique, que se reitere o protagonismo
de Parintins, né? E aí você faz todo o esforço para mapear e trazer elementos que apontem a diversidade. Mas aí você passa por uma coisa: as pessoas, quando você vai conversar com elas, elas acabam sempre parando em Parintins. Quando o produto está pronto, o dossiê, os vídeos, a Secretaria de Cultura e Turismo do Amazonas vem e diz: mas para que tanto tempo dedicado a essas outras coisas? Não é Parintins? Então, eu não tenho uma resposta acabada para te dar. O que eu penso é que, na verdade, quando você tem que tomar a ideia de tradutibilidade, aí é o pé da letra, né? As mutilações que a gente vai fazer, né? As mutilações que estão sendo feitas no tempo todo, né? As atualizações, como essas mutilações já estão vinculadas às possibilidades de atualização, claro, os jogos políticos, as discrepâncias de forças que estão postas aí dentro, né? Bom, Dani, eu acho assim que eu estou na sociologia, né? Estou fazendo as contas aqui. Tem 30 anos, né? Eu fiz mestrado no Unicamp, depois eu me doutorado, fui trabalhar e estou em cima da sociologia há 30 anos, né? Eu acho que a sociologia a gente nunca primeiro se deu muito bem com a questão da memória, né? Porque a gente tem um viés progressista, desenvolvimentista, então a memória sempre apontou para trás, né? A memória é coisa de antropólogo, eu cheguei a escutar isso várias vezes, né? Memória é coisa de antropólogo, memória talvez seja uma coisa de historiadores, né? Mas memória não é coisa de sociólogo. Ok? E claro, é uma concepção, embora você tenha alguns nomes da sociologia que se dedicaram à memória, como o próprio Roger Bastide, como Maurice Aubax, né? Como Daniel Hertz, quer dizer, presidente da escola francesa. Mas parece que isso se apaga, e eu falo em especial no caso brasileiro, né? Eu acho que em especial no caso brasileiro, em especial o peso que a matriz da escola paulista tem, né? E a relação da escola paulista com o problema do desenvolvimento. Não é só uma questão da escola paulista, mas como ela tem um papel muito protagonista, né? No caso do espaço sociológico brasileiro, ela acaba dando um tom, e que esse tom vai prevalecer. E eu acho que ele prevalece até hoje. E sempre então que você vai falar de memória entre nós, a ideia é que memória é o passado. Ok? Memória é fundamentalmente o passado, nós não estamos interessados no passado, porque o passado é alguma coisa que aponta para a escravidão, aponta para usar categorias afins, aponta para a escravidão, aponta para o velho regime escravocrata brasileiro, o arcaísmo, ok? Né? São residuais, né? Então acho que no nosso vocabulário, né, o léxico de memória ele está muito mal posicionado e permanece muito mal posicionado, e acredito que vai permanecer durante muito tempo muito mal posicionado. Eu acho que às vezes a sociologia, por a base de por um parto muito dolorido, por fórceps, né, ela acata, ela acolhe a memória. No caso específico, por exemplo, da discussão diaspórica, né? Quando a teoria sociológica, por exemplo, vocês estão da sociologia brasileira, quando a teoria sociológica, por exemplo, olha para a diáspora como um agenciamento, por exemplo, há algum momento a sociologia brasileira, ou a sociologia internacional, né, seja a sua matriz europeia ou a matriz americana, ela consegue contemplar, na verdade, a diáspora como um agenciamento próprio? Na verdade, a diáspora é uma consequência do agenciamento do outro, né? Para ficar aqui no romance,
Ora, a Gotime, na verdade, era uma pessoa que foi escravizada e só veio para o Brasil porque foi escravizada, porque se tornou uma massa passiva, foi submetida ao cativeiro, né? E disso ela criou o tambor de guerra. Agora, se eu tiver que dizer, olha, a Gotime, na verdade, uma mulher que teve um desígnio divino, e esse desígnio divino trouxe ela à América, cabia-lhe, na verdade, responder esse desígnio divino à luz das soluções, à luz das alternativas circunstanciais que ela encontrou para que ela efetivasse aquilo que é o desígnio divino. Vai ser uma discussão sobre agenciamento. Mas para isso eu tenho que, na verdade, contemplar o mito. Claro, como é que eu vou estabelecer um diálogo em que a história e o mito, eles não são opostos, nem há uma sobreposição da história sobre o mito. Né? Eu acho que, desse ponto de vista, eu entendo assim, né? Eu entendo que a diáspora, ela abre uma janela, assim, de oportunidade para que a teorização sociológica ela possa abarcar outros fazeres, ok? Quer dizer, se eu pensar a própria sociologia, né, como uma poética, né, e uma poética que existe, na verdade, condicionada onde ela se escreve, eu posso também pensar nesse sentido que as diásporas elas estão abrindo uma possibilidade para que essa poética se multiplique, né? E se multiplique para lidar, inclusive, com outras ontologias, ok? Quer dizer, outras ontologias na qual, por exemplo, a relação entre história e mito não diz respeito a substâncias inassociáveis, ok? Então, me parece que esse é um ponto importante. Bom, outra coisa que eu acho que gostei muito que você tem levantado é o fato de a Gotime se tornar um mito do feminismo negro, né? Nos Estados Unidos ela foi assim apresentada, né? É assim que ela foi apresentada mediante a obra da Gleason, né? Mas há aqui uma coisa que me parece que às vezes a gente esquece, né? Quando a Gotime narrava, né, e fazia todo o esforço que ela fez, ela era apenas uma mulher preta lutando para continuar existindo, né? É fundamental que a gente leve em consideração aí a disparidade enorme que existe na possibilidade de intervir na produção de sentido entre a Gotime e a Gleason. Sim, a Gleason é uma mulher preta, mas diaspórica, mas uma mulher preta, diaspórica de classe média, né? Já reconhecida como uma acadêmica, né? Dentro da existência de uma sociedade onde existe uma esfera cultural razoavelmente delimitada, né? Existe todo um arranjo produtivo desses bens simbólicos. Esses bens simbólicos estão vinculados ao mercado do sentido. Esses bens simbólicos são já legitimados como de fato a concentração da produção de significado, né? Então, também acho que a gente tem que pensar quando ela é apresentada e consagrada como um mito do feminismo negro, é muito mais um problema que está para o século XX do que para Gotime, né? Assim, eu estou atualizando a memória, sim, mas na verdade eu estou projetando um protagonismo feminista em Gotime que ela não tinha. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu só tenho medo, às vezes, como se produz um esquecimento disso. É o processo de anacronização que se cria isso, não é? Porque quando você produz esse processo de anacronização, você apaga, muitas das vezes, o que de fato estava condicionando a vida de Gotime naquele momento. E que o mais interessante é perguntar como os diferentes condicionamentos eles dialogam.
Ok? Quer dizer, o fato de serem mulheres pretas, diaspóricas, eu acho que é uma questão fundamental, mas são condições de diáspora completamente distintas. É a mesma coisa que eu vá pensar numa mulher hoje, né? Uma mulher hoje que está vivendo numa periferia brasileira, né? Produzindo acolhimento, gerando cuidado, né? Com crianças, tentando evitar, na verdade, que as crianças sejam dizimadas, né? Por uma política de segurança pública, né? Dizer, olha, isso é um protagonismo. Não, tudo bem, isso é um protagonismo, mas é um protagonismo completamente diferente, né? De uma escritora que vai levar essa mulher à condição de um mito contemporâneo, né? Porque eu acho que não é possível você passar por cima, não dessa diferença apenas, dessa desigualdade. Porque senão a gente cai numa coisa que é muito recorrente, né, muitas das vezes, que é um culturalismo, um relativismo, um puro relativismo. Ou, ao mesmo tempo, uma unificação que não leva em consideração os diversos acidentes, os diversos hiatos que existem aí dentro dessas texturas geospóricas. Tá? E sobre... por isso que eu acho a Agutini muito interessante como essa espécie de encruzilhada. Eu uso aqui a imagem da encruzilhada no sentido da própria figura do Exu, na verdade, né? Aquilo ali que faz cruzamentos, mas que abre caminhos e que também ao mesmo tempo deixa buracos, indefinições, porque é um movimento, né? Sim, a Agutini, a patrimonialização, de algum modo, dos candomblés, né, das matrizes, elas trazem essas texturas diaspóricas para dentro do nacional. O curioso é como isso vai estabilizando o nacional, né? Como a narrativa sobre o nacional vai se tornando cada vez mais instável, né? E você cai num esforço de produção de sentido para tapar os buracos enormes que começam a existir em torno disso. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre a figura do Joãozinho da Goméia, né, que é o babalorixá que se desloca da Bahia para o Rio, e onde ele acaba se tornando uma figura muito famosa, né? Ele é muito celebrado, então ele é celebrado, aquele que na verdade fez um esforço heróico, né, de criar uma liderança religiosa na Baixada Fluminense, que era frequentado pela elite carioca, da República, porque era da capital, da República, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo, né? Só que quando a gente se aproxima da figura do Joãozinho, da Goméia, ele começa a criar uma série de problemas para o candomblé. Né? Primeiro tem uma briga porque, olha, é candomblé Angola, é candomblé Yorubá, é Queto, né? Então já se gera esse tipo de conflito, mas se gera outros conflitos. Mas como isso que ele faz é candomblé ou é espetáculo voltado para o turista? Veja que é o nacional entrando nisso tudo, né? Mas ele era uma liderança, na verdade, ou ele era um usurpador? Né? Então você cria problemas para o candomblé, né? Para as matrizes, né? Quer dizer, para os seus aspectos mais canônicos, mas você também começa a criar muitos problemas para o nacional, né? Quer dizer, o que é de fato, que postura é essa do nacional? Será que o Joãozinho da Goméia aponta para a efetividade nacional ou ele aponta para os limites do nacional? Né? Para onde o nacional não consegue chegar e não consegue fazer sentido. Bom, gente, então a gente encerra, né, a palestra aqui, professor Edson Farias. Obrigada a todos e vamos dar continuidade ao nosso último dia de evento.